El caminante no hay camino, se hace caminho al andar. Tem um poema do Antônio Machado Ruiz, onde ele declama esses versos. O caminhante não tem caminho. O caminho se faz andando. Esse vídeo é uma carta, um manifesto, talvez alguns pensamentos soltos, mas acho que sobretudo um lembrete para você que está com medo. E quando eu digo para você, eu tô olhando para mim. Então é para mim também. Que tá com medo de não dar certo. Que tá com medo de não passar, de não conseguir aquela promoção, de não conseguir mudar, de não conseguir fazer. É para você que tá se sentindo estagnado, para você que tá se sentindo parado, para você que sente que há uma inércia, que você não consegue se mexer, que você não consegue sair do lugar, que tá com medo de se jogar ao desconhecido. Eu tô com medo de me jogar pro desconhecido. Esse ano foi muito intenso. E eu tenho certeza que não foi um movimento único e exclusivo meu. Não foi só intenso pra mim. Porque todo mundo que eu tô conversando, que eu comento sobre como tem sido o meu ano, ou que eu pergunto sobre como tem sido o ano dessa pessoa, me dizem a mesma coisa. Que tá sendo intenso. Que parece que o tempo tá passando muito rápido e, ao mesmo tempo, parece que se passaram 3 anos em um só. Isso que o ano nem acabou. Eu tenho sentido isso. Parece que esse ano eu mudei tanto e tanta coisa aconteceu que se passaram 3, 4, 5 anos e de uma vez só. Tantos lugares de compreensão que eu cheguei, de observação sobre mim, sobre o outro, sobre o mundo, sobre como eu me relaciono com as pessoas, que parece que tudo mudou de uma vez só. Não sei se você sente isso também. Você sente? Você sente também que as coisas têm mudado tão rápido? Que a gente está num ritmo diferente como sociedade, como vida, como planeta? Porque eu sinto isso. Eu sinto que a gente está mudando numa velocidade nunca antes conhecida. Que as coisas estão passando numa velocidade nunca antes conhecida. Em um ano, a inteligência artificial, ela mudou, aumentou e hoje ela praticamente, está em todos os lugares. Todas as coisas que a gente faz, a gente usa ou tem inteligência artificial, de alguma maneira. Seja no banco que a gente vai pagar uma conta via online, seja no ChatGPT que a gente usa, o Gemini, o DeepSeek, seja no nosso aplicativo do WhatsApp que a gente usava para mandar mensagem, tem inteligência artificial. No YouTube, em todos os lugares, até as nossas recomendações de música agora tem utilização da inteligência artificial, que parece que ela conhece a gente mais do que a gente se conhece. É muito louco, é tipo um avanço do algoritmo. As coisas estão mudando, e estão mudando muito, muito. Eu tenho um pingo de esperança dentro do meu ser, que ele é muito forte, muito pulsante, e que diz que as coisas vão mudar para melhor. Porque cada dia que passa, as pessoas estão acordando. Parece que a gente está abrindo o olho para aquilo que antes não estávamos. A gente nunca antes procurava tanto saber sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre crise climática, sobre como cuidar das pessoas, como cuidar do planeta. Nunca antes na história isso aconteceu. Nunca antes a gente chegou a um nível de contradição política e social tão grande quanto o que a gente vive agora. O agravamento e o acirramento da luta de classes nunca esteve tão pulsante, né? A exploração do trabalhador, da força de trabalho nunca foi tão forte quanto está sendo hoje. Ao mesmo tempo que a gente tem questionado como o mundo do trabalho funciona. Ao mesmo tempo que a gente tem questionado como as coisas elas são feitas, né? Como existe, por exemplo, assédio moral dentro do trabalho. Comportamentos que antes eram vistos como normais, hoje a gente reconhece que é assédio, que é um problema. Então, as coisas estão tão gigantes e tão mudando e tão malucas que parece que a gente está mudando também.
A nossa percepção de tempo também está mudando. A forma como a gente se relaciona com as outras pessoas também está mudando. E eu acho que tudo isso tem um impacto muito forte sobre nós de maneira individual. Afinal, o indivíduo é uma parte indivisível do todo. A gente faz parte de algo maior, querendo ou não. A gente vive num bairro, a gente vive numa cidade, a gente vive num estado, num país, num planeta, né? Num continente, e vai escalando, né? A gente é parte de alguma coisa maior, de um coletivo, de um conjunto. A gente faz parte de uma sala dentro da escola, dentro da faculdade. A gente faz parte de um setor dentro do trabalho. A gente faz parte de um núcleo familiar que pode ser saudável ou não, que pode ser de sangue ou não. A gente faz parte de várias coisas. E esse senso de pertencimento, de comunidade que a gente tem procurado cada vez mais, eu acho que é um ótimo indicativo. Eu acho que é um indicativo de que a gente está lembrando que a gente não é um ser humano sozinho no mundo, na Terra, que a gente é um ser individual e sozinho e único, sabe? A gente é algo a mais. A gente faz parte de alguma coisa. Eu acho que isso é bom. Eu acho que é um bom sinal que a gente está lembrando da nossa origem. Que a gente não nasce sozinho e nem morre sozinho, como todos fazem a gente acreditar. A gente nasce com alguém, de alguém, então precisa de uma pessoa que ela vai tirar o bebê e vai precisar de um ser humano que vai gerar esse bebê. Então veja, não é um processo só. E morrer também não, porque a gente pode até morrer assim, sozinho, sabe, em casa, assim, de alguma forma. Mas vai precisar alguém buscar a gente, levar até algum lugar, enterrar a gente. Então assim, são muitas pessoas que participam desse processo. A gente não tá sozinho, nunca esteve, sabe? Nunca estivemos só. Nunca estivemos. E lembrar disso, tirar aquela carga, aquele peso que a gente coloca em cima da gente de... Meu Deus, eu tenho que resolver tudo. Meu Deus, eu preciso fazer as coisas sozinho. Eu não preciso fazer as coisas sozinho. E esse pensamento de eu preciso fazer as coisas sozinho, coloca a gente numa frequência de querer controlar as coisas para garantir que elas sejam ótimas e perfeitas e da maneira como a gente imagina. Mas se tudo fosse como a gente imagina, seria chato, né? Seria meio chato. Eu tô falando isso pra mim também. Mas seria chato. Por que seria chato? Porque se tudo fosse da forma como eu imaginei pra mim, eu não teria vivido nenhuma surpresa. Eu não teria experimentado esse senso de novidade, de mudança, de coisas que são desconfortáveis demais às vezes, mas que me ensinam. E não me ensinam só coisas concretas, técnicas, né? Mas também me ensinam a lidar melhor com as mudanças. Como que no mundo que está acontecendo tantas mudanças, como eu falei antes, que a gente está tendo múltiplas crises ao mesmo tempo, que a gente está tendo o avanço da inteligência artificial, da tecnologia e a ciência. Como que a gente não consegue lidar tão bem com as mudanças se está tudo mudando? Se a gente não vivesse esses desconfortos que coloca a gente em estado de refletir, em estado de sofrer também, a gente não saberia lidar com as mudanças. A gente não sabe, né? Vamos lá. Não sabemos tão bem assim. Porque a gente ainda quer controlar o que não dá pra controlar. O que eu posso controlar? Posso controlar como eu reajo às coisas. O que vai me acontecer, eu não consigo controlar. Vou dizer meu caso. Esse ano eu vou fazer vestibular. Eu vou passar? Não vou passar? Não sei. Por quê? Eu podia fazer o que eu fiz. Estudar. Né? E também teve coisas, muitas coisas que aconteceram que me tiraram do estado de eu poder estar 100% presente estudando em boa parte do meu ano. Mas eu fiz o que eu pude. Eu estudei o quanto eu podia, eu estou estudando, estou me esforçando, estou me dedicando. Mas, e se no dia que eu for fazer a prova,
tiver um trânsito e eu perder o horário de entrada? E se no dia que eu for fazer a prova, o meu RG eu perder ele e eu não conseguir fazer? E se mesmo eu fazer a prova e eu ficar ali, ó, na fila da fila da fila, sabe, no filezinho da chamada, e eu não passar? Não depende de mim, porque a minha parte eu fiz. E eu tenho que estar contente com o que eu fiz, porque eu fiz o que eu pude. O que eu podia fazer nas minhas circunstâncias, nas minhas possibilidades, eu fiz o que eu pude. Além disso, eu não posso fazer. Além disso, eu não consigo controlar. Então, essa minha necessidade ainda de controlar as coisas, eu acho que é uma necessidade assim coletiva de controlar as coisas, ela me coloca num estado de completa ansiedade e que eu não consigo lidar com tudo isso e eu fico, meu Deus, vou ficar maluca. E às vezes eu fico um pouco. Não sei, você fica maluco também? Eu não sei, eu acho que é uma coisa assim, geral, né? A gente pensa em querer controlar isso, querer controlar aquilo, mas a gente se esquece de que a gente não é sozinho, de que as coisas não dependem só da gente, né? De que como uma pessoa vai agir não depende de mim, depende dela, dos atravessamentos dela, do que ela tá vivendo no dia dela. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? A mesma coisa, a prova, a promoção, o trabalho, tipo assim, eu posso fazer a minha parte, no caso do trabalho. Eu posso ir entregar currículos para várias pessoas, eu posso fazer curso, eu posso, vou lá descobrir como que faz um currículo bom, melhorar meu LinkedIn e várias coisas. Não depende de mim se vão me chamar ou não. Às vezes, aquela vaga incrível que eu olhei e falei, meu Deus, paga 15 mil reais por mês. Nossa, que vaga maravilhosa. Ela é por nepotismo, entendeu? Assim, é uma vaga ganhando 15 mil reais por mês com um processo seletivo de uma semana. Tá suspeito, entendeu? Deve ser nepotismo, deve já estar marcado o nome de quem que vai assumir a vaga. Então, assim, como que eu vou controlar o nepotismo? Eu posso ser a melhor. Se já tiver alguém para estar na vaga, vai ser a outra pessoa e não vai ser eu. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro, você não tá sozinho, eu também não tô. A gente tá junto, inclusive, aqui. Não sei se tem alguém me assistindo, mas se tiver, nós não estamos sozinhos. Segundo ponto, as coisas não dependem só de você e nem dependem só de mim. As coisas, a gente pode fazer a nossa parte. Mas assim, 30% é a nossa parte. As outras partes, assim, os outros 70%, não somos nós que iremos controlar. São as circunstâncias, são as outras pessoas, né? São outras coisas. Pode ser o invisível, o divino, porque às vezes eu tenho um plano pra mim e ele não é tão bom. Se eu intenciono pro universo, pra Deus, pra N, divino, pra natureza, que eu quero estar no momento certo, no lugar certo, com as pessoas certas. Às vezes, o que eu planejei pra mim não é o lugar certo, não é o momento certo, não são as pessoas certas para a plena manifestação de quem eu sou, do meu propósito, certo? Então, às vezes vai dar tudo errado e eu vou ficar, meu Deus, deu tudo errado. Mas deu mesmo tudo errado? Ou será que eu não tô olhando para a porta certa? Será que eu tô assim, obcecada pela porta que tá trancada na minha frente e não tô reconhecendo que as outras portas estão escancaradas me chamando? Que tem cheiro de baunilha, de morango, que tem cookies, né? Eu não tô reconhecendo. Então, tá bom. Primeiro ponto, novamente reprisando. Eu não estou sozinha. Segundo ponto, não depende só de mim. Terceiro ponto, eu só controlo o que eu posso controlar, que sou eu mesma, a forma como eu reajo, o que eu faço, e nem isso eu controlo direito, mas assim, como eu reajo, eu controlo. E o próximo ponto, que é o quarto ponto, é o seguinte. Você precisa aprender a lidar com as coisas, as mudanças, a vida acontecendo e reconhecer, de novo, que, ponto 5, o caminhante não tem caminho, o caminho se faz andando. Então, se você esperar até o momento que você vai estar pronto para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Então, faça, porque a única coisa que importa, no final das contas,
Não é o que as outras pessoas vão pensar, mas é o que você sente fazendo isso. Você se sente pertencente? Você sente que você está cuidando do todo? Você sente que você está cuidando de alguma necessidade sua que não aflige a vida do outro? Então, perfeito, faça. Seja feliz, entende? Porque depois a gente morre também, né? Como eu disse, a gente não morre sozinho, nem nasce sozinho. Mas a gente morre e a gente nasce, naturalmente. Então, faça as coisas que você tem vontade de fazer. Porque se você não fizer, vai acabar e não vai dar certo, né? Você vai estar lá no seu leito de morte, com tristeza, com um negócio ruim dentro do peito, falando, meu Deus, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Por que você não faz, então, agora? Para você não sofrer lá no final das contas? Sofre agora, se der errado, deu. Aí você sofre, passa 2 meses, 1 semana, acabou já o sofrimento, bola pra frente, vamos viver, sabe? Eu acho que é isso. Falei um pouco, mas para acalmar o seu coração e dizer que nada está perdido. E aí tem essa coisa também, de que, às vezes, a gente se sente assim, cara, mas eu tô perdendo tempo, nossa, mas e esse trabalho que eu tô fazendo aqui, se eu não conseguir essa promoção é uma perca de tempo, esse namoro que se eu não casar vai ser uma perca de tempo, esse ano que eu tô estudando pro vestibular, se eu não passar é uma perca de tempo, e é uma perca de tempo, é perca de que tempo? Vamos lá, é o seu tempo, você não tá atrasado na sua própria vida, cara, não tem como, a vida é sua, como que você tá atrasada nela, cara? E aí você não tá reconhecendo as outras coisas incríveis que estão acontecendo, porque você tá pensando justamente naquela única coisa, naquela unidade de coisa que aparentemente não tá dando certo. Mas não depende de você, meu filho, não depende só de você, entendeu? Você faz a sua parte, se der errado, deu. Mais um ano, o que é um ano? O que é um ano? Me diz, o que é um ano? Em 90 anos, que é o tanto de vida que você vai ter. Não é nada. O que é um ano no tanto de vida que a humanidade tem? Não é nada. O que é um ano, 6 meses que seja, em tanto de coisa que você pode fazer, viver, sabe? Em tanto tempo que a Terra tem, não é nada. Se você acredita em outras vidas, o que é um ano em tantos anos que você já viveu, cara? Não é nada. Não é absolutamente nada. Em um ano você não perdeu tempo, você aprendeu, você melhorou, entendeu? Você melhorou. Você cresceu, você se desenvolveu, você aprendeu o que é pra fazer, o que não é. Você aprendeu como melhorar isso, como melhorar aquilo. Você aprendeu. Não é perca de tempo. A vida não se perde, ela se vive. A vida não se perde. Não dá pra você perder vida, não dá pra você perder tempo. Porque o tempo, primeiro, ele é uma compreensão da matéria, do nosso eu aqui, da nossa carne, tá? Que tá tentando explicar as coisas. Então o tempo direito, ele nem existe direito, né? Vamos primeiro para esse ponto. Segundo, a vida é sua. Isso é um pensamento que foi colocado na sua cabeça, pelo sistema econômico, pela forma como a gente vive a vida. Não dá para você estar atrasado, a vida é sua, entendeu? Uma pessoa que entrou na faculdade, vamos usar de novo o exemplo da faculdade, com 18 anos e uma pessoa que entrou com 19, não é nada de diferença. Não é nada. Porque, inclusive, a pessoa de 19 pode se formar antes do que a de 18. Você não tá perdendo tempo na sua vida. Então, é um lembrete para isso também. É isso, gente. Falei várias coisas. Não vou voltar aos tópicos que eu já falei para fazer uma reprise para você anotar, se você quiser, né? Porque assim, é só eu falando várias coisas aqui que podem ter algum sentido para você, mas é muito mais para mim, na verdade. Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se você ficou até agora, um beijo grande. Esqueci de me apresentar. Eu sou a Malu Criar, e se você quiser ver mais vídeos assim, falando sobre alguma coisa ou dando conselhos, que eu estou na verdade dando conselhos pra mim, só tô gravando aqui porque talvez te ajude, acompanha aí. Beijo!